A Selic já caiu para baixo de 12% ao ano e você ainda não sabe disso. Fica até o final do vídeo que você vai entender o porquê dessa minha colocação. É isso mesmo, pessoal. A Selic já caiu e você não sabia. A taxa de juros de uma economia define o custo do dinheiro dentro daquele país. Por exemplo, se aqui no Brasil a taxa de juros, que é chamada de taxa Selic, está em 13% ao ano, significa que esse é um percentual a partir do qual se definem outros percentuais de empréstimos e financiamentos dentro da nossa economia. Com isso, você percebe que quando a Selic estava em 2% ao ano, o custo do dinheiro era muito baixo. E, por conta disso, muitas pessoas foram em busca de crédito, empresas fizeram financiamento, pessoas foram buscar financiamento imobiliário, financiamento de carro, etc. Nesse ponto, você já deve ter entendido que a Selic baixa é uma medida que a gente chama de expansionista. Ela proporciona crescimento para a economia, pois o dinheiro circula muito e as pessoas estão dispostas a comprar. Uma consequência maligna da Selic baixa é o descompasso entre a oferta e a demanda, que pode fazer com que os preços subam e isso gera o que a gente conhece por inflação. Pensa numa concessionária de carros, por exemplo, tá? Uma concessionária que vende uma média de 30 carros por dia. Com uma Selic baixa, essa concessionária passa a vender 50 carros por dia. Assim que se nota um aumento na procura, o preço do veículo naturalmente tende a subir. Mas também podemos olhar por outro lado. Veja a situação que o Brasil passou há pouco. Selic a 13,75% ao ano. Isso é muito oneroso para uma empresa buscar financiamento no mercado. As pessoas evitam de comprar e ainda investem em ativos de renda fixa que proporcionam uma boa rentabilidade. Você entende que isso enfraquece a economia? Faz sentido na sua cabeça? Menos dinheiro em circulação, menos geração de riqueza, isso pode culminar numa grave crise. O que justifica um aumento da Selic nesse patamar? Já parou para pensar? O que justifica um aumento da Selic a 13,75? Quando estávamos numa gangorra em que a Selic estava muito baixa, o consumo ficou desenfreado e os preços começaram a subir fortemente. E um dos remédios mais fortes para controle dos preços, do aumento dos preços, é o aumento da taxa Selic. Isso funciona para controlar esse aumento dos preços e, trazendo em resumo aqui para você, o Banco Central é quem sobe essa taxa de juros quando quer controlar a inflação. Vamos analisar na prática esse histórico de inflação e a taxa de juros para você entender melhor? Vamos entrar aqui agora no site do Banco Central. Vamos lá. Veja bem, então, eu estou aqui no site do Banco Central e aqui a gente tem o panorama econômico. Fala de inflação, já cliquei aqui, e fala de taxa Selic. Vamos olhar um intervalo maior de séries. Lembra o que eu falei, né? Quando a inflação começa a subir, o Banco Central sobe a taxa de juros para fazer o controle daquela inflação. Vamos ver se isso aconteceu ao longo do tempo. Vamos pegar esse intervalo aqui, ó. A inflação estava teoricamente controlada em 2013 até 2014 e a partir de 2015 a inflação chegou a 10,67%. Vamos ver como é que estava a Selic nesse período. Em 2015, ó, a taxa Selic estava em 11 em 2014 e aí já a inflação já começou a dar sinais de aumento aqui e realmente aconteceu. Ó. Em janeiro de 2015 foi para 7, depois foi para 7,70 e aí o Banco Central já estava nesse movimento aqui de subir a taxa Selic. Até aqui foi definido pelo próprio Banco Central que 14,25% era um bom patamar para segurar os preços, né? E foi o que aconteceu. Ó, a partir daí começou a cair. Caiu até chegar em 2017 ali, em maio de 2017 estava em 3,6% a inflação. E aqui, se a gente olhar maio, já está no movimento de queda, ó, que durou de novembro de 2016 até janeiro de 2018. Então, foi um período de queda. Por quê? Porque a inflação já tinha voltado ao controle. E aqui, de 2017 até 2020, a inflação ficou controlada. Ó, 2017, traz aqui, ó, a inflação estava controlada. Tanto que a gente chegou num basal ali de 6,5% por um bom tempo. E aí
as coisas começaram a desandar. A gente viu que chegou no período de pandemia, as coisas já estavam se encaminhando para um lockdown. Em outros países isso já vinha acontecendo e a taxa começou a cair antecipadamente. Ou seja, houve uma previsão do Banco Central do que poderia acontecer com o Brasil. E não deu outra, né? Uma crise sempre faz com que a taxa de inflação seja reduzida. Isso porque as pessoas tendem a controlar o dinheiro e baixando a taxa de juros, as pessoas vão atrás do dinheiro porque o dinheiro fica barato. E aí chegou num patamar de 2% aqui no final de 2020. O que aconteceu? A inflação começou a disparar, e aí o remédio para controlar a inflação é subir a taxa de juros de novo, foi o que aconteceu. Então, quer dizer, vocês percebem que acontece isso de uma certa forma cíclica. Então agora a gente está com a inflação sob controle, e a gente já notou que a Selic começou a cair efetivamente, o Banco Central já derrubou um pouco a Selic. Isso vai acontecer de forma natural para a gente voltar para um juros mais baixo, que é um juros adequado para uma economia como a do Brasil. Agora, você já entendeu essa dinâmica, eu vou te desafiar a adquirir um conhecimento de nível intermediário em investimentos. Tá preparado? Então, vem comigo. Antes disso, aproveita para deixar um like aqui no vídeo, que vai ajudar mais pessoas como você a entender e encontrar esse tipo de conteúdo aqui na internet, que é um conteúdo valioso. É uma pessoa que trabalha com investimentos e quer trazer informação para o público em geral. Bom, vamos lá então. Existe um ativo no mercado financeiro chamado de juros futuro. Você sabia? Posso que não. Especuladores fazem suas apostas na alta e na baixa de juros para um determinado período de tempo adiante para ganhar dinheiro com isso. Então, tem juros futuro para 2024, juros futuro 2025, 2026 e especulam nessa linha, apostando na alta, apostando na baixa dos juros lá na frente. E para ilustrar para vocês aqui de uma melhor forma, vejam, aqui tem o Boom, que é um home broker, e o Bem Gráfico. Dentro do gráfico, eu posso adicionar o ativo aqui, ó, DI1F24. Vamos ver como é que está o DI, que é a taxa de juros futura, a 2024. Ó. Finalizou hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, em 12,42%. Ou seja, essa é a previsão para os juros que o mercado espera para 2024. Agora tem também o 2025. Vamos pegar aqui, ó, DI futuro 2024, DI futuro 2025. A expectativa é que os juros fiquem em 10,52%. Tá? Lembrando que isso aqui é o que o mercado espera, que os players, quem opera o mercado, acha que vai acontecer. E perceba aqui, se a gente olhar aqui a linha em 23, ó, em dezembro de 2022, a expectativa do juros futuro estava lá em cima. A gente olhar aqui, chegou a passar de 14%, né? Vamos pegar o cursor aqui, ó. Lá no dia 28 de novembro, que o mercado esperava aqui, abriu em 13,98, fechamento em 13,67. Aí depois aqui, no dia 9/12, também houve uma queda, mas você percebe que isso oscila de alguns dias para os outros, há uma grande diferença, dependendo do que acontece no mercado também, né? Por exemplo, aqui, algo aconteceu, 10 de novembro, que houve um fechamento aqui em 12,95% a expectativa da taxa de juros, sendo que dias antes era 11,7%. Então, quer dizer, subiu muito, muita gente pode ter ganhado dinheiro nesse movimento aqui, especulando nesse ativo, mas acontece que, embora não de forma linear, do dia 23/11 até o dia em que eu gravo o vídeo, houve uma queda considerável aí no juros futuro, na expectativa do mercado para 2025. Então, quando eu falo para você que a taxa de juros já caiu e você não sabe, é porque o mercado já precifica uma taxa de juros para daqui 1, 2, 3, 4 ou 5 anos. Claro que grandes gestores e estudiosos do mercado financeiro têm uma aptidão maior para fazer a leitura do cenário econômico do que nós, meros mortais, ou melhor, eu até tenho, mas você provavelmente não. Então não vale a pena você ter esse conhecimento e tentar brincar com a especulação de juros futuro. E eu não estou te trazendo essa informação para que você comece a especular, mas para você entender uma premissa. Tá? Se você já investiu em ativos de renda fixa como CDBs, você já deve ter percebido que boa parte deles possuem prazo de vencimento. Portanto, existem produtos para 2024, 2025, 2026, 2028, etc. Se você tem bons olhos, você já deve ter percebido que em todos os casos, dependendo do prazo,
a taxa de retorno prometida é bem diferente uma da outra. E isso acontece quando os bancos e as financeiras, quando lançam os produtos nas plataformas das corretoras com vencimentos futuros, eles se valem da leitura desses juros futuros, fazendo uma projeção para te entregar uma rentabilidade que não prejudique os cofres do banco. O juros futuro nada mais é do que a média do que o mercado espera para uma determinada data futura. Em outras palavras, um CDB na plataforma de corretoras pode ser considerado uma competição entre você e o banco sobre quem vai acertar o que vai acontecer no futuro. Provavelmente, se o banco errar a mão, quem vai se dar melhor é você. Ainda que exista uma série de nuances de como entender sobre investimentos pré-fixados, pós-fixados ou investimentos atrelados à inflação, não é minha intenção aqui aprofundar nisso nesse vídeo. Mas, em resumo, você entendeu aqui que toda a economia possui uma taxa de juros, e o que faz ela subir e o que faz ela cair, e que, além da existência da própria taxa de juros, existe um ativo chamado juros futuro, que representa o que o mercado espera que aconteça com os juros em determinados prazos. Gostou desse vídeo? Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se juntar ao meu time. São vídeos semanais aqui trazendo conteúdo sobre finanças e investimentos sob o olhar de um profissional do mercado financeiro que ajuda centenas de pessoas ativamente a terem um planejamento financeiro adequado para o seu futuro. Conto com você aqui e vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço.